Olá, bom demais ter você por aqui. Investir em ciência, tecnologia e inovação é algo estratégico para o desenvolvimento de qualquer país. Nas últimas décadas, o Brasil aumentou o percentual de gasto com essas áreas e isso fez a posição do país mudar de 21º para 13º no ranking da produção científica mundial. Um salto que alguns pesquisadores acreditam em parte ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, criado há mais de 30 anos. Muitos desses pesquisadores agora temem que a fusão desse ministério com o de Comunicações, realizada pelo governo provisório, não só impeça o Brasil de avançar, mas também faça o país retroceder. No programa de hoje, vamos discutir os possíveis impactos dessa mudança e aproveitar para falar sobre a importância da ciência, tecnologia e inovação. Fique com a gente, 2 pontos, já começou! Brazil not as a regional power, but as a global. Na democracia se fala a verdade. Habemos Papa. É o Dia Nacional em Defesa da Democracia contra o Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao 2 Pontos. Hoje a discussão é sobre ciência, tecnologia e inovação. Estou recebendo o professor Paulo Beirão, do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço o convite. Estou recebendo também o professor Eduardo Mortimer, professor titular da Faculdade de Educação da UFMG e conselheiro da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Obrigado pela presença, professor. Obrigado, eu que agradeço também. Vamos começar então a entender um pouco sobre essa fusão, dos Ministérios da Ciência e Tecnologia com o da Comunicação. Na prática, o que pode vir a acontecer? Quais que são os impactos, professor, dessa fusão? Por que o Ministério da Ciência e Tecnologia tem que ter uma pasta exclusiva para ele? Bom, essa fusão para mim, e não só para mim, mas para a comunidade científica toda, é um atraso muito grande. A ciência e tecnologia, ela deve estar presente em todas as instâncias da sociedade brasileira. O fato de ter sido criado o Ministério de Ciência e Tecnologia no país, ele abriu uma possibilidade de interação com os diferentes ministérios, no sentido de haver uma colaboração da comunidade científica com as atividades que são presentes em todos os ministérios. Dá uma transversalidade para a ação da ciência e tecnologia, porque há muitas interfaces entre ciência e tecnologia, como, por exemplo, com a saúde, então com o Ministério da Saúde, com a Agricultura, Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Saúde, da Justiça, enfim, é uma ação absolutamente transversal. Na hora que você coloca submetido a uma pasta subordinada, então, à questão da comunicação, obviamente dificulta a interação com os demais ministérios. Então, é uma perda enorme. Uhum. E, professor, como é que o senhor enxerga essa fusão dos 2 ministérios? Eu acho que é um retrocesso, sem dúvida, porque, primeiro, que as missões são muito diferentes, né? Então fica difícil coordenar. Por exemplo, o Ministério das Comunicações tem, por exemplo, por missão, a concessão de rádio e televisão, governança de internet, correios, esse tipo de coisa, né? E o Ministério da Ciência e Tecnologia é mais fomento da pesquisa, incentivo à inovação nas empresas, assim por diante. Quer dizer, o funcionamento mesmo é muito diferente, porque no Ministério da Ciência e Tecnologia você tem várias equipes multidisciplinares, interinstitucionais que se formam e vão tocar determinados projetos. Você tem temas que são importantes para a sociedade, que são desenvolvidos ali. Então, eu acho que a natureza das missões é muito diferente. Então, isso aí um ministério com essas 2 missões fica uma coisa meio esquizofrênica, né? E, por outro lado, eu acho que a ciência e tecnologia no Brasil, ela vem crescendo, né, nos últimos tempos, e acho que um dos fatores que impulsionaram esse crescimento é justamente a criação desse Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem 31 anos, né, vamos dizer assim. Então, ele foi criado, depois ele foi desmanchado, mas foi recriado novamente. Então, de certa forma, isso tem impulsionado muito a ciência brasileira. Tanto que
você tem também o Ministério da Educação, que tem um papel importante nisso aí. Então, a produção científica brasileira, ela, nos últimos 20 anos, ela aumentou quase 7 vezes. Né? Então, isso é um aumento significativo e que eu acho que está ligado à existência desse ministério, sem dúvida. O senhor concorda? Está acreditado também a criação e a implementação do Ministério da Ciência e Tecnologia, essa melhora na pesquisa brasileira? O que o senhor acha? Com certeza. E a gente pode ver, há uma correlação muito boa aqui. Realmente, no início da década de 80, antes da existência desse ministério, a produção científica e tecnológica do Brasil era irrisória, né? Hoje nós somos o que se usa o termo global players, né? Nós somos considerados no mundo como gerador de conhecimento. E, inclusive, nos últimos anos, houve uma preocupação maior até de que esse conhecimento gerado ele fosse passado para a sociedade sob diferentes formas, né? Tanto na geração de novos produtos, né, através de processos de inovação, como também subsidiar políticas públicas. E aí, de novo, a questão da interface com os outros ministérios passa a ser crucial. A gente vai daqui a pouco retomar a nossa conversa aqui, mas a gente agora vai exibir um dos vários vídeos que a gente vai exibir durante todo o programa de hoje, com a participação de alguns pesquisadores aqui da UFMG que falam sobre o assunto. A primeira é a professora Adelina Marta dos Reis, que é pró-reitora de pesquisa da UFMG, e fala para a gente sobre a fusão dos ministérios e também a importância do investimento em pesquisa. Dá só uma olhada. Nas últimas 2 décadas, o país tem avançado muito em termos de produção científica. Uma das formas de se avaliar a produção científica é através de publicações científicas. O Brasil alcançou a 13ª posição em termos de produção científica recentemente. Ela passou nas últimas 2 décadas de enquanto a produção científica mundial aumentou 2,7 vezes, a brasileira aumentou 6,8 vezes. Ou seja, o Brasil, comparado com a produção científica mundial, tem se desenvolvido muito rapidamente. Infelizmente, nos últimos 2 anos, isso tem se revertido. O financiamento para as pesquisas tem sido reduzido e isso pode ter consequências muito sérias para o desenvolvimento do país no futuro. Quando se faz pesquisa científica, você produz conhecimento novo, mas também se ensina novos pesquisadores, você treina novos pesquisadores. Então, a formação de recursos humanos, sejam eles mestres ou doutores, também pode ser prejudicada com essa falta de incentivo à pesquisa, falta de financiamento à pesquisa. O Brasil alcançou, no ano passado, 16 mil doutores formados a cada ano. Formação de doutores significa desenvolvimento científico, porque quando se tem formação de doutores, esses doutores são capazes de formar novos doutores. E os doutores seria assim, a escala máxima de formação para capacitação de recursos humanos para trabalhar em centros de pesquisa e para trabalhar também nas universidades. Também, atualmente, eles teriam que ser inseridos na produção, sendo inseridos em empresas e indústrias. A introdução de novos doutores em indústrias e empresas poderiam gerar muito desenvolvimento para essas empresas. Em relação à fusão dos Ministérios de Ciência e Tecnologia e de Comunicações, a comunidade científica está muito preocupada. De forma geral, se pensa que o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação foi um dos grandes responsáveis pelo avanço da produção científica brasileira nos últimos anos. Com essa fusão com o Ministério das Comunicações, a comunidade científica está preocupada que os avanços alcançados até agora sejam perdidos. Agradeço demais a professora Adelina pela presença. No momento em que o país vive uma
grave crise econômica. Inclusive, a justificativa do governo interino de ter fundido esses dois ministérios justamente é a crise econômica. Não é um risco diminuir a importância de um ministério como esse, que pode, inclusive, ajudar o país a sair dessa crise? O que você acha? Com certeza. Eu acho que a gente pode até pegar exemplos internacionais, não ficar só na questão do palpite, né? Eu me lembro muito bem, final da década de 90, a Coreia, ela enfrentou uma crise financeira muito grave, tanto que repercutiu até no Brasil. Nós tivemos uma repercussão aqui, chegou um tsunamizinho aqui para nós. Na época, o governo coreano aumentou o investimento em ciência, tecnologia e inovação, em vez de cortar, como tem sido a resposta brasileira. E hoje a Coreia é a Coreia, né? Quer dizer, então, eu acho que muitos dos equipamentos que a gente está vendo aqui são coreanos. Então, não preciso dizer mais nada. Isso é fruto desse investimento na época. Como a Coreia, outros exemplos também, o próprio Estados Unidos enfrentou, na época do Clinton, enfrentou uma turbulência econômica, investiu mais. O Obama também, já em 2008, que teve a crise bancária, né? Ele aumentou o investimento. Então, é exatamente o contrário do que a gente está fazendo. E eu estou citando exemplos bem-sucedidos, né, que conseguiram reverter a crise. O que mostra que não é só uma opinião minha, né? A gente tem demonstrações históricas de que isso funciona. O próprio ministro chinês anunciou um aumento nos investimentos em ciência e tecnologia na semana em que anunciou uma retração na economia, ou seja, para poder impulsionar a economia, investiu em ciência e tecnologia. Então, existe uma diferença muito grande aí, né, professor, na visão lá fora e aqui da ciência e tecnologia. Sem dúvida. Eu acho que os exemplos que o Beirão deu, a crescência da China também, eu acho que, no geral, a ciência e tecnologia é uma coisa que, se você investe, você não colhe os frutos imediatamente, mas vai colhendo ao longo prazo, né? E essas políticas, elas acabam que resultam alguma coisa. O Brasil tem uma deficiência que eu acho séria na ciência e tecnologia, que é a quantidade de empresas que se dedicam a essa questão de ciência e tecnologia, né? Então, quer dizer, você tem uma deficiência muito forte nas empresas brasileiras, porque tem uma pesquisa de 2005, se não me engano, que investigou 95 mil empresas e apenas 6 mil tinham desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa, né? Então, quer dizer, você tem e em termos de pessoal, por exemplo, você tem hoje em torno de 40 mil pesquisadores empregados pela iniciativa privada e, por exemplo, quando na Coreia você tem 170 mil, nos Estados Unidos você tem mais de 1 milhão de pesquisadores. Então, quer dizer, isso aí dá uma diferença também. Quer dizer, eu acho que no Brasil você tem uma questão que tem que ser bem trabalhada, que é uma política mais geral, que é a empresa privada começar a pensar que quando ela investe em ciência e tecnologia, ela gera um produto mais competitivo, né, e que vai ter uma saída melhor e vai competir globalmente. Eu queria até acrescentar, nesse ponto aí que você mencionou, que exatamente esse é um dos pontos nevrálgicos da fusão. Porque a existência de um Ministério de Ciência e Tecnologia, e aí, inclusive, acrescentou-se o termo inovação intencionalmente, exatamente para promover a inovação nas empresas. Ou seja, levar ciência e tecnologia e inovação para as empresas. A ausência de um ministério com essa natureza, né, e com essa preocupação realmente vai fragilizar o que a gente tem ainda, quer dizer, já é frágil, vai se tornar ainda mais frágil. Né? Exatamente. Eu acho que tem uma outra coisa também, que a Adelina falou, uma questão que é importante, é a formação de doutores. Nós passamos, se não me engano, acho que em 1996 eram 6.500 doutores e passou, quer dizer, então em 2 décadas passou para praticamente 17 mil, 16 mil e tanto, né? Então, aumentou demais, mas você tem uma questão da empregabilidade desses doutores nos setores privados que ainda é problemático, quer dizer, o setor privado não emprega esses doutores. Isso também é uma questão que tem que ser bem equacionada, porque acaba que o Brasil tem produzido doutores muito para o sistema universitário, né? Mas ele precisa produzir doutores também
para as empresas, né? E aí entra o que o Beirão está falando, quer dizer, se você tira uma centralidade no Ministério, você vai ter uma série de consequências que a gente não sabe onde vai dar isso. Vocês falaram das diferenças das duas pastas, né, comunicação e também ciência. Quero saber se alguma medida é razoável pensar que pudesse ter havido uma fusão com o Ministério da Ciência, da Educação, por exemplo. Ciência com educação, o que vocês pensam? Ou não, realmente precisa de uma pasta exclusiva? Não, a minha opinião eu acho que precisa de uma pasta exclusiva. Agora, realmente, se fosse inevitável isso, aí era o menos ruim, né? o menos inadequado seria com a educação, que também tem uma abrangência grande. Mas, embora haja interface muito grande, principalmente no nível mais superior, uma interface muito grande entre pesquisa e educação, o problema da educação, por si só, é um problema tão grande no país que também não seria adequado misturar com esse outro problema que é da ciência e tecnologia. Então, embora tenha sido até aventado já no passado algumas vezes essa fusão, eu acho que não seria adequada. Eu concordo. Eu acho que você tem alguma coisa que, por exemplo, a CAPES, que é uma agência de financiamento do governo federal, ela pertence ao Ministério da Educação, mas ela financia muita coisa de ciência e tecnologia. Então, assim, você tem um campo aí que perpassa as duas coisas. Mas eu acho que se você leva o Ministério da Ciência e Tecnologia para a educação, você vai levar um problema a mais. E a educação básica, por exemplo, no Brasil, é um problema muito grande, é uma solução complicada, porque, na verdade, é uma coisa que depende dos governos estaduais e municipais. E, então, você levaria mais um problema. Eu concordo com o Beirão, tem que ser uma pasta exclusiva, pelo próprio desafio que se coloca para ciência, tecnologia e inovação. E o fato de haver interseções, quer dizer, idealmente, eu gostaria que houvesse interseções, como eu disse no início, com todos os ministérios. E aí, de novo, o Ministério da Saúde também financia pesquisa na área da saúde, agora, ultimamente, na maioria das vezes, em parceria com o CNPq, que é do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, também outros ministérios, como eu citei, o Ministério da Agricultura e os outros. Então, o fato de ter algumas interfaces não é o argumento de que deva fundir. Eu acho que essa transversalidade ela é fundamental. Ok, vamos colocar mais pessoas na conversa. Dessa vez o Clélio Campolina, ex-reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, professor emérito da FAST, a Faculdade de Ciências Econômicas, e também ex-ministro de Ciência e Tecnologia do governo da presidenta Dilma Rousseff. Dá só uma olhada. Eu não tenho nenhuma dúvida que educação, ciência e tecnologia são os instrumentos centrais para um projeto de desenvolvimento econômico que tenha como objetivo combinar inclusão social e, portanto, redução das desigualdades, crescimento econômico propriamente dito e o melhor posicionamento do Brasil na ordem global. Nós passamos por um momento de rápida aceleração do desenvolvimento científico e tecnológico no mundo. O Brasil se preparou, ao longo das últimas décadas, para reduzir a sua defasagem e poder ingressar em melhores condições nessa corrida científica e tecnológica do mundo. De maneira que eu vejo com grande preocupação as recentes decisões de fundir o Ministério da Ciência e Tecnologia com o Ministério das Comunicações. Os dois ministérios são muito importantes, mas eles têm propósitos diferentes. De maneira que eu espero que em algum momento de lucidez o governo reflita sobre a importância de retomar o apoio ao Ministério da Ciência e Tecnologia, seja do ponto de vista da sua articulação com o sistema acadêmico universitário, onde a maioria das pesquisas básicas são realizadas, e o Conselho Nacional de Pesquisa, que pertence ao Ministério da Ciência e Tecnologia, tem um papel central para essa articulação, juntamente com a CAPES, que é o órgão de apoio à pós-graduação, e com o Ministério da Educação. Por outro lado, essas políticas precisam estar articuladas com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, para que nós possamos combinar ciência e tecnologia
com base produtiva e com políticas públicas. Se nós não formos capazes de recuperar de maneira imediata o apoio ao desenvolvimento educacional científico do Brasil, nós corremos o grande risco de perder a corrida científica contemporânea e ficarmos defasados ainda mais na nossa posição em termos de desenvolvimento econômico, com um conjunto de variáveis novas, que é toda a preocupação com a bioeconomia como uma das grandes fronteiras do desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento científico contemporâneo. O Brasil tem muitas vantagens científicas e ambientais para aproveitar esta corrida, e do ponto de vista das novas matrizes científicas e tecnológicas, para as quais a permanente apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico são decisivos. De maneira que eu espero que o governo reflita e não deixe de dar apoio à mais importante política de desenvolvimento inclusivo de médio e longo prazo. Palavra de quem já geriu, né, a pasta da Ciência e Tecnologia, conhece muito o professor Clélio Campolina. Obrigado pela presença aqui no Dois Pontos. Quem vai no Google fazer uma pesquisa lá e, por exemplo, procura saber dos Estados Unidos, que foi aí um país que o senhor citou, vê que nos Estados Unidos não existe o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Por que ele é importante aqui no Brasil e necessário e lá não? Não seria o caso de ser como lá, em que esse assunto de ciência e tecnologia está ligado à Casa Branca, ou seja, diretamente ao governo? O que vocês pensam? Bom, isso é um outro modelo, mas observem que a questão central que eu mencionei, que é a da transversalidade, está preservada lá. O Obama, e não é o Obama, o presidente dos Estados Unidos, qualquer que seja, republicano ou democrata, ele tem um assessor, uma assessoria de ciência e tecnologia, e o Congresso também tem. E há uma consciência muito clara tanto na presidência dos Estados Unidos quanto no Congresso, da importância fundamental da ciência, tecnologia e da inovação para o desenvolvimento dos Estados Unidos. Então, quando eu mencionei que na crise de 2008 o Obama decidiu aumentar o investimento, isso foi em sintonia com o Congresso, que era majoritariamente republicano, porque há esse sentimento. Aqui no Brasil, infelizmente, nós ainda não temos essa situação. E, então, provavelmente, o melhor modelo mesmo é ter uma estrutura para preservar isso aí, para agir como seria o caso, quer dizer, existia, né, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas, seguramente, não ocorreria nos Estados Unidos subordinar essa assessoria de ciência e tecnologia da Presidência da República e também do Congresso a qualquer outro ministério ou secretaria do governo. Eu concordo, basicamente. Eu acho que tem uma questão. Os Estados Unidos, é um país em que o empreendedorismo, quer dizer, essa questão do setor privado produzir, porque lá você tem um sistema que eu acho que é uma coisa que a gente busca aqui, mas que a gente tem dificuldade. Quer dizer, a universidade lá forma os doutores, né? E faz a pesquisa acadêmica básica. Essa pesquisa acadêmica básica é financiada principalmente pelo governo. Então, quer dizer, isso é um detalhe importante, quer dizer, que fala, não, a ciência e tecnologia americana é muito financiada pelas empresas privadas. Não, é o desenvolvimento que é financiado pelas empresas privadas, quer dizer, ou seja, as empresas privadas é onde se desenvolve tecnologia, é o melhor lugar para se desenvolver. Com que mão de obra? Com a mão de obra que ela capta nas universidades, que formam pessoas de excelente qualidade. Então, você tem um sistema que funciona assim há muitos anos, né? Então, eu acho que esse sistema, o Brasil precisa justamente de criar uma indústria que veja na tecnologia um elemento diferencial, que dê força, que dê aos seus produtos um diferencial na competição e assim por diante. Então, para fazer isso, você tem que ter um ministério, né? Nessa estrutura que a gente tem, né? Então, você tem que ter um ministério, eu acho que sem dúvida. Uhum. A gente também acompanhou que houve cortes no governo da presidenta Dilma Rousseff lá no início do ano, R$1 bilhão. Isso não nos leva a crer que é menos um problema de governo A ou B e muito mais
de uma falta de entendimento da classe política que não enxerga o óbvio que vocês estão dizendo aí dessa importância? O que vocês pensam? Eu acho que é isso mesmo. Infelizmente, a nossa classe política ela não tem essa percepção e eu acho que eu até não preciso ficar criticando muito a classe política, já está mais desacreditada, né? É impossível. Né? Mas, no fundo, cada um está querendo se reeleger, né? E ter as maiores vantagens. E isso tem piorado cada vez mais. E com isso, o espaço para uma discussão mais de Estado, né, e menos partidária, ela perde terreno. E muito do que os governos são obrigados a fazer, muitas vezes é até para atender esse tipo de pressão, né? Porque na disputa por recurso, se você tem um interlocutor que está interessado em coisas diferentes do que o interesse geral da nação, fica difícil você defender esses interesses gerais. Agora, quem criticou a classe política foi a professora Andréa Macedo, do Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG e diretora do ICB, o Instituto de Ciências Biológicas aqui da Universidade. Vamos ouvir? Os nossos governantes e a classe política do país precisa de descobrir o que significa um investimento em ciência e tecnologia para o desenvolvimento de um país, de uma nação como o Brasil. Quando eles tiverem uma boa visão do que isso pode traduzir, inclusive em desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano para o país, não se pensaria em medir o investimento em ciência e tecnologia como um gasto ou como uma despesa. E dessa forma não se aceitaria cortes no orçamento da ciência e tecnologia, da educação, como uma medida de contenção de gastos no país. O sucesso do Brasil nos últimos 20 anos foi acompanhado de um aumento progressivo no investimento em ciência e tecnologia. Isso transformou o Brasil de uma posição de 21º no ranking de produção científica no mundo para o 13º colocado. E com um aumento de produção que é cerca de 2,5 vezes maior do que o aumento médio da produção científica no mundo. E por isso, agora, neste momento, nos assusta a novidade de fusão, depois de 30 anos, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação com o Ministério de Comunicação. Esses dois ministérios não têm praticamente nada em comum. Os procedimentos, a missão, os valores, a forma de análise dos pedidos e dos projetos são completamente diferentes. Enquanto o Ministério de Ciência e Tecnologia é baseado na seleção pelo mérito de projetos que são julgados pelos pares, que tem a ver com o desenvolvimento de projetos de pesquisa, de inovação no país, o Ministério de Comunicação ele se volta para o julgamento de distribuição de rádio, TV, problemas relacionados ao correio, TV paga, da telefonia, que são mecanismos muito diferentes e mais baseados em análises políticas do que científicas. Então, dessa forma, é difícil imaginar o que levou a essa proposta de fusão do Ministério de Ciência e Tecnologia com o de Comunicação, que, no meu entendimento, a única coisa que eles têm em comum é que ambos se iniciam com a letra C. Ok, recado dado da professora Andréa, agradeço pela presença dela aqui no programa. A classe política, então, a classe política às vezes acerta, né? E um dos acertos talvez tenha sido a criação do marco legal da ciência, tecnologia e inovação. Quero que vocês falem um pouco desse marco, qual é a importância dele. Houve alguns vetos da presidenta Dilma, queria que vocês também falassem por que desagradam a classe dos cientistas esses vetos. Bom, primeiro, antes de responder essa questão, eu queria deixar claro para o telespectador que quando eu me refiro à classe política, eu estou referindo de uma maneira geral, né? Claro. Existem políticos sérios e que têm essa consciência. Cabe aos eleitores identificá-los e realmente votar neles, né? Infelizmente, o nosso sistema eleitoral está favorecendo o poder econômico.
Mas então, feita essa ressalva, eu até diria que um dos produtos dos bons políticos foi exatamente esse marco legal. Foi um trabalho que até eu me orgulho de dizer que a FAPEMIG teve um papel muito importante em desencadear essa discussão. Ele permite facilitar exatamente esse gap, né, esse abismo que existe entre a produção científica e a geração de novos produtos e inovação que o Eduardo Mortimer comentou. Ele favorece, então, essa comunicação entre a ciência, a tecnologia e a inovação. Existem esses vetos que eles foram originados principalmente da área fiscal, né, da área da fazenda, com questão de como é que chama? Imposto de renda, essas coisas, né, basicamente, que vão prejudicar. Então, é uma questão, eu acho que é mais de ajuste do que é uma bolsa e do que é um salário, fazer essa distinção. E o Ministério da Fazenda não teve essa compreensão, e isso é uma questão que eu acho que faz parte de uma negociação, essa sim, normal no Congresso. Porque eu acho que existem negociações normais e outras meio patológicas, como a gente vê com uma certa frequência, infelizmente. Então, eu gostaria primeiro de dizer uma coisa em relação também à classe política, porque eu acho que tem a ciência e tecnologia no Brasil tem crescido, sem dúvida, principalmente as universidades, cresceu demais o número de doutores que são das universidades e cresceu o número de professores universitários. Então, isso aí é uma questão do Ministério da Educação que afeta o sistema de ciência e tecnologia. Eu acho que a ciência e tecnologia poderia ter crescido muito mais, porque em relação ao PIB, ela passou de 1,04%, né, do PIB para 1,24%. Então, quer dizer, um crescimento de 20%, vamos dizer assim, né, que eu acho que está aquém das necessidades do país, que poderia ter crescido muito mais. Isso aí, quer dizer, acaba que a classe política ela é um pouco responsável por isso, porque se você falasse, por exemplo, eu acho que colocar o Brasil nos 2% do PIB para ciência e tecnologia você atingiria um patamar de países da OECD, né? É a média mundial. A média mundial é por aí, né? 2% quer dizer... Mas se me permite, só para comparação, que eu referi à Coreia, 4%. A Coreia está fora de qualquer comparação. Mas Singapura, quer dizer, vários outros países. Também A Coreia tem a questão do sistema educacional também, que avançou muito, né? Que é uma outra questão que a gente não está discutindo aqui, mas que eu sempre insisto. Quer dizer, a educação é uma coisa que também tem que entrar nessa equação, né? E no Brasil a educação básica está meio a Deus dará, né? Então, mas, quer dizer, fazendo esse parênteses, eu concordo, porque eu acho que essa questão dos vetos mesmo são vetos mais, porque acaba que a questão da bolsa fica entendida de duas maneiras, né? Uma bolsa que é paga por um órgão público, ela é isenta de imposto de renda, e uma bolsa que é paga por um órgão privado, ela vai ser taxada de imposto de renda. Então, tem algumas questões. Mas eu acho que, de certa forma, esse marco legal foi negociado, amplamente negociado com a comunidade científica e tal. Então, ele avançou muito. Eu acho que o Brasil hoje tem um conjunto de leis nessa área que já é bastante razoável. E isso também é um fruto do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, porque foi ele que coordenou essas várias leis que foram sendo votadas e, de certa forma, ele fazia pressão sobre o Congresso. No Congresso você tem uns políticos que são realmente muito dedicados e que fizeram andar essas leis, né? Então, tem essas coisas todas, né? Vamos falar agora um pouco sobre a qualidade do dinheiro investido. O senhor disse aí desse 1,6% do PIB investido, a gente sabe a quantidade, mas quero saber agora da qualidade desse dinheiro investido. Tem uma pesquisa aqui da revista Nature que diz que em 2013 o Brasil gastou 30 bilhões de dólares em pesquisa e publicou 760 trabalhos de grande impacto aí. Mas acontece que o Chile gastou 28 bilhões menos
para publicar um pouco menos do que o Brasil, 717 artigos. A gente está gastando bem esse dinheiro? A gente está conseguindo gerir bem esse dinheiro? O que vocês pensam? Bom, eu sempre parto do princípio que tudo pode melhorar, né? Então, se você disser que está ideal, eu vou dizer que não, porque sempre podemos melhorar. Agora, não podemos dizer que está gastando mal, porque uma parte importante desse financiamento, ele vai repercutir na formação dos nossos doutores e dos nossos mestres. E nós temos uma burocracia para a pesquisa que é terrível. Para você importar um determinado insumo, você tem que enfrentar uma rede burocrática tão grande que muitas vezes você perde esse recurso, principalmente se for uma coisa perecível. Então, muito do que a gente gasta, ele é gasto com a própria burocracia do sistema. E o marco legal, ele ajuda a simplificar as coisas e vai, então, diminuir esse gasto que eu estou chamando com a burocracia, né? E que é uma espécie de desperdício. O que eu não queria que esse número parecesse que está sendo mal usado no sentido de usar em coisas inadequadas. Quer dizer, está sendo feito o que é necessário para alcançar os objetivos, coisa que no Chile, por exemplo, as coisas são menos burocratizadas. E um outro detalhe também em relação ao Chile, eles têm um nível muito grande de cooperação internacional, o que é uma coisa muito boa, mas também pode levar a uma dependência. Então, no caso deles, é uma cooperação muito intensa com os Estados Unidos, o que gera uma certa dependência da ciência chilena com os Estados Unidos. O Brasil tem um nível de cooperação internacional que eu acho que até deve aumentar, mas é mais diversificado. Nós temos cooperação com vários países, inclusive da Europa, da Ásia e até mesmo da África. Uhum. Quando a gente fala de burocracia, para o pessoal de casa poder entender, de que forma que ela atrapalha esse setor da ciência e tecnologia? O Berão deu o exemplo do insumo. Vamos supor, eu não faço isso mais, né? Eu estou na educação, mas assim, você vai comprar um reagente, por exemplo, né? Esse reagente é importado. Aí você tem que entrar numa roda burocrática que você vai passar por vários setores para conseguir ter seu reagente. Isso, por exemplo, isso diminui demais a competitividade da ciência brasileira, porque eu lembro, nos Estados Unidos, eu fiz um pós-doutorado lá, você precisava de um livro na biblioteca, na outra semana estava o livro lá. Aqui no Brasil, você precisa de um livro na biblioteca, você vai ter que suar para conseguir esse livro, porque nem sempre esse livro vai ser comprado. E no caso, por exemplo, a química fina, por exemplo, é uma coisa que a gente não produz quase nada. Então, nós não produzimos esses reagentes, todos esses reagentes que você usa em pesquisa básica, eles são importados. Então, para importar isso, é uma roda enorme. Então, é nesse sentido. Eu acho que o pesquisador no estrangeiro, ele pensa num reagente e na semana que vem esse reagente está lá e está funcionando. Aqui, ele tem que ir fazendo as coisas de modo que um dia ele vai chegar no reagente e o reagente às vezes chega atrasado. Quer dizer, então no Brasil tem uma imprevisibilidade que é muito grande na pesquisa básica, principalmente nessa pesquisa básica. Então ela depende de uma série de insumos que nós não temos tecnologia ainda para produzir localmente, né, que é uma questão. A química fina no Brasil é muito ainda está muito aquém do que é necessário, né? Então, de certa forma, isso tudo gera essa burocracia. Eu acho que o que o Berão enfatiza que é importante é que esse marco legal diminuiu bastante essa burocracia, né? E não acaba com ela, continua, porque eu acho que, no geral, a gente tem um sistema que não é muito propício para fazer ciência. Então, a própria universidade, como ela é organizada, por exemplo, a autonomia da universidade é uma coisa fundamental, né? A universidade deveria ser completamente autônoma para fazer o que ela bem entendesse, contratar os professores que ela quisesse, do jeito que ela quisesse, porque aí você pode, inclusive, começar a gerar questões que por exemplo, a gente precisa de centros de excelência, né? O Brasil tem
8 universidades, elas respondem para a produção de 2/3 desses artigos aí. Quer dizer, 8 universidades, entre elas a UFMG, ela responde por 2/3 de todos os artigos produzidos. Então, essas 8 universidades são candidatas a serem centro de excelência, né? Agora, para você ter um centro de excelência, você teria que ter autonomia da universidade, porque ela vai ter que ter uma série de coisas do gerenciamento mesmo da sua vida, que ela vai ter que ser autônoma. E não tem autonomia absolutamente nenhuma, quer dizer, começa pelo próprio salário do professor, quer dizer, o que se ganha aqui, às vezes um pesquisador renomado e tal, ganha aqui o mesmo tanto que ganha uma pessoa no mesmo cargo em outra universidade do país, e não se considera nada do que essa pessoa faz. Isso aí, normalmente, nos outros países, não é bem assim, né? Então, Vamos colocar mais gente na conversa, dessa vez a professora Luciana de Oliveira, do Departamento de Comunicação Social aqui da Universidade, para falar para a gente um pouco sobre os impactos dessa fusão dos ministérios na comunicação. Dá só uma olhada. Eu acho que o Brasil vinha fazendo uma trajetória bastante importante nos avanços da ciência brasileira. O Brasil, por exemplo, na última década, cresceu quase 7 vezes a sua produção científica e, né, teve níveis de avanço comparados a países como a Coreia do Sul e muito acima de países como a Alemanha, a França, a Inglaterra. Então, isso tudo fruto de uma política muito consistente de incentivo à ciência, à divulgação da ciência, à popularização da ciência, ao maior acesso público à carreira científica, aos investimentos de fomento, às bolsas, aos equipamentos para laboratórios, enfim, então, todo um conjunto, né, uma sistemática de ações que vinham tendo impactos muito profundos na produção científica brasileira e elevando as descobertas brasileiras, né, a um patamar conhecido internacionalmente. Então, me parece que essa junção é um retrocesso nesse sentido. Além do que, né, o Ministério das Comunicações ele cuida de algumas coisas muito específicas, que até tem muito a ver com a minha área de atuação, né, que são as concessões das emissoras públicas, né, de rádio, TV, dos jornais impressos, enfim, que, enfim, são concessões públicas, né, que devem se ater, portanto, ao interesse público e que tem uma sistemática e acredito, uma temporalidade muito específicas, muito diferentes da gestão daquilo que é a prática da pesquisa, né, e que é importante para a prática da pesquisa, para a geração de tecnologias e para a geração de inovação no nosso país. Então, é uma questão bastante delicada, porque provocar, do ponto de vista da gestão, um encontro para o qual não tem bases de compatibilidade. E isso põe em risco todos esses avanços da última década que a ciência brasileira alcançou. Agradeço imensamente a presença da professora Luciana. O MCTI ele promete recriar o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai reunir aí representantes do governo federal, do setor produtivo, da sociedade, também de entidades de ensino, pesquisa e de ciência. Recriando esse conselho, ele vai perceber o erro que ele fez, afinal de contas a sociedade vai ser chamada a opinar sobre ciência e tecnologia? Eu espero que sim. O Conselho é uma iniciativa interessante, né? Ele existia e estava um pouco desativado, mas é sempre um órgão consultivo, né? Se aquilo vai gerar novas políticas, é uma incerteza, né? Mas pode ser que seja um mecanismo de rever esse retrocesso. Tem aqui uma pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia de 2015 sobre a percepção pública que o brasileiro tem sobre a ciência. E algo interessante é que 61% dos brasileiros demonstram interesse pela ciência e tecnologia, mais até do que de esporte, futebol. Eu acho que, o interesse, no geral, existe, né? Mas existe também muito desconhecimento, né? Porque, na verdade, eu acho que a maioria das pessoas não sabe o que um cientista faz.
né? Elas imaginam, mas ainda tem aquelas percepções que são passadas pela mídia, né? O cientista é dentro do laboratório, dentro do laboratório, um cara maluco, explodindo as coisas e tal. Então, essas percepções, elas ainda são fortes, né? Mas eu acho que, de certa forma, uma coisa que falta muito ao Brasil é você ter um desenvolvimento da educação básica que conseguisse formar uma mão de obra mais qualificada, né? Que isso vai até afetar a questão da ciência e tecnologia, porque eu acho que o Brasil tem várias deficiências de infraestrutura, né? Você tem uma infraestrutura de transporte precária, quer dizer, você tem a questão de formação de mão de obra, formação do trabalhador, que também é precário. Então, todas essas questões, elas influenciam, né? Porque você pensa bem, se você está do lado... Porque a gente, na universidade, a gente não tem esse tipo de preocupação, né? Desde que você faça, a única preocupação que a gente tem são os deadlines. Né? Está preocupado com o deadline, que a gente tem que acabar um artigo e tal. Mas o empresário, ele arrisca, né? Então, ele investe e tal. Então, se você vai investir em ciência e tecnologia, você teria que ter condições de infraestrutura melhores, né? E acho que essa questão da educação entra aí, porque eu acho que a educação básica está muito deficiente no Brasil, há muitos anos, né? E é claro que melhorou, porque você tem a questão da inclusão, que é uma questão fundamental, quer dizer, então hoje praticamente todo o brasileiro ele está na escola, né? Mas, por exemplo, no ensino médio, já chega, menos de 50% chega no ensino médio. O ensino médio é um setor problemático no Brasil, porque ele tem uma quantidade de disciplinas enormes, ele não tem especificidade por áreas, que é uma coisa que tem no mundo inteiro, que deveria ter no Brasil, não tem. Então, tudo isso colabora para que você tenha o ensino público, então, também é deficitário, e aí você tem uma grande parcela da população que fica com uma educação muito a desejar, né? Então, isso perturba, inclusive, essa percepção, porque a percepção, uma coisa é falar, o que você acha que é ciência? Aí ele vai falar, não, ciência é interessante e tal, mas se você entrar mais a fundo, eu acho que ele vai saber pouco dizer o que o cientista faz, né? E o ensino da ciência no país, como é que o senhor avalia? Também vai a reboque da educação? A gente também tem alguns problemas aí? O que o senhor pensa? Porque eu acho que aí a questão do ensino, eu acho que até a universidade brasileira está atrasada. Quer dizer, a universidade brasileira, ela teria que ter um ensino muito mais centrado no aluno do que no professor. A universidade é muito centrada no professor, quer dizer, o professor por exemplo, na universidade americana, inglesa, agora o Ciência Sem Fronteira foi interessante sob esse ponto de vista, né? Ele expôs o nosso estudante a um tipo de universidade que é muito diferente da universidade aqui. Então, por exemplo, lá na universidade europeia ou americana, o estudante ele tem muito tempo para ir para a biblioteca, para fazer pesquisas, para ir para um laboratório e assim por diante. É um tempo dele, que ele tem que se dedicar. E se ele não se dedicar, ele não vai dar conta de fazer o curso. E aqui é tudo mais ou menos baseado no professor. Quer dizer, o professor é que dita o ritmo das coisas que o aluno faz. Isso aí é uma coisa que o nosso ensino superior está atrasado. Quer dizer, e o ensino básico, então, nem se fala. Quer dizer, o ensino básico de ciências tem coisas, por exemplo, que são as ciências naturais que são importantes, o laboratório, por exemplo, é uma coisa fundamental, a investigação é fundamental. Isso passa ao largo da maioria das escolas públicas. Quer dizer, as escolas públicas, algumas têm laboratório, mas nem o professor não se aventura no laboratório, porque ele tem medo daquelas coisas todas. Então, é uma ciência teórica, e nem teórica, tem muita repetição de ritos, né? Então, eu acho que essa questão é muito séria. Agora, existe um projeto tramitando no Congresso para poder incluir conteúdos de inovação na educação básica do país, no currículo da educação básica. O que o senhor pensa disso? Assim? Realmente, inovação é algo que se possa ensinar? Eu acho que esses projetos do Congresso todos são eu desconfio deles, porque foi com base dos projetos do Congresso que nós passamos. Você tinha, no Brasil, há 20 anos atrás, você tinha 4 aulas por semana de ensino médio de Física, de Química e de Biologia, né? Hoje nós temos 2 aulas na escola pública. Por que nós temos 2 aulas? Porque o Congresso achou que é importante colocar isso, colocar aquilo, e foi inchando o sistema. Não que o que ele colocou não tenha importância, acho que tem importância também, mas só que você tem que
já que você tem tanta coisa, você tem que dar uma especificidade. Quer dizer, você vai ter um ensino médio, vai ser direcionado para ciências naturais, um vai para ciências humanas, outro vai para saúde, por exemplo, porque aí isso é um modelo que está no mundo inteiro. Eu não sei por que o Brasil tem que ser diferente nesse modelo, entendeu? Então eu acho que o Congresso inventando, vamos ensinar inovação, vai ser mais um conteúdo que vai se somar a esse mundo de conteúdos. Eu não sei se isso tem um aspecto positivo, não. Eu acho também que o nosso ensino é muito dogmático, né? Muito como o Eduardo comentou, né, centrado no professor. Então, o professor é a fonte de informações. E a gente fica imaginando, quando ele sai da escola, qual a fonte de informações, porque ele está acostumado a receber essa informação pronta. Então, fica desamparado, né? Na verdade, a verdadeira educação ela é centrada no aluno. Ele busca informação, ele é capaz de criticar. É claro que o professor tem um papel importante para orientar, para ajudar a filtrar. Então, na hora que você coloca um conteúdo como o empreendedorismo, a inovação, que é um conteúdo importante, mas ele corre o risco de ser mais uma aula formal, magistral, onde o indivíduo vai dizer como o empreendedor pode ser, aí ele classifica empreendedor, né? E sem nenhum, muito conceitual, muito de fatos que ele depois vai ter que devolver na prova, né? A mesma coisa com a ciência. A ciência que é ensinada na escola e, em parte, na universidade, nos cursos mesmo de graduação, é uma ciência muito dogmática. Quer dizer, aquele monte de conteúdos que o aluno tem que aprender e é depois questionado na prova. A ciência é muito mais dinâmica. Ela avança com a dúvida, com o questionamento, com no caso da minha ciência, né, da experimentação, e de você verificar se aquela coisa funciona ou não funciona. Isso não é passado pelos nossos estudantes, e muito menos no ensino básico. Eu acho que é uma tarefa nossa, e nesse ponto eu devo dizer que a FAPEMIG tem tido um contato muito grande com a nossa Secretaria de Educação, onde há uma sensibilidade muito grande da Secretaria, e nós estamos, inclusive, desenhando projetos em comum para levar a verdadeira ciência para a escola pública estadual. Para encerrar, a gente falou sobre ciência, mas acho que é importante a gente também falar um pouco sobre o papel do cientista. E uma polêmica que existe aí entre algumas entidades é a regulamentação da profissão de cientista, né? Muitas dizem que cientista não é profissão, é ofício. O que vocês pensam sobre isso? Rapidamente, para a gente terminar o programa. Eu me considero cientista e eu prefiro não regulamentar uma profissão de cientista porque ela tende a ser uma coisa muito rígida, começar a dizer o cientista pode fazer isso, não pode, quem for fazer isso tem que ser cientista. E isso, na verdade, eu acho que a ciência ela tem que estar presente, idealmente, em toda a sociedade. Mesmo o indivíduo que trabalha com uma atividade que pode não ser reconhecida como uma atividade científica, ele enfrenta problemas, e se ele tiver uma atitude científica, se ele teve uma boa formação científica, ele vai buscar a solução para esse problema usando o método científico. Então, idealmente, o ideal seria a sociedade toda, a gente ser constituído todo mundo ser cientista. Eu acho que, de certa forma, eu considero essa questão da regulamentação de profissão é um vício brasileiro também que nós temos. É uma herança lá do Getúlio Vargas, né, que criou esses conselhos. Tanto que, por exemplo, o Conselho de Química, eu sou químico, eu não sou um químico com Q maiúsculo no Conselho de Química, eu tenho 9 atribuições. O químico com Q maiúsculo é um engenheiro químico, que tem 15 atribuições. Olha para você ver, isso é uma maluquice, né? Então, eu acho que o cientista regulamentado, você vai criar uma coisa desse tipo que vai transtornar a vida do cientista. Eu acho que a palavra-chave é autonomia, quer dizer, autonomia para os cientistas fazerem o que eles têm que fazer, porque a ciência básica ela precisa de ideias, precisa de boas questões, precisa de investimento, né, para crescer. E eu acho que também essa questão
da cultura científica é uma coisa importantíssima também para você poder discutir questões polêmicas. Por exemplo, hoje na sociedade você tem alimento transgênico, então isso é uma questão polêmica. Então, se você tem uma cultura científica, você vai poder se posicionar de uma maneira muito melhor. Essa posição não é só no debate, é também na ação. Você vai falar, não vou comer, ou vou comer, quer dizer, o alimento transgênico, porque você vai ter uma ação, então, de acordo com o posicionamento que você tiver. Igual a essa, tem muitas questões que são, né, que a gente fala, questões sociocientíficas são importantes e que a ciência também tem que contribuir, porque aí ela entra mesmo na sociedade. Né? Ok, quero agradecer imensamente a presença dos dois aqui no programa. Muitíssimo obrigado, viu? Voltem sempre. Foi um prazer. prazer. Muito obrigado. O programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente, mande sua crítica, sugestão ou elogio para tvufmg@ufmg.br. E não se esqueça também de nos acompanhar nas nossas redes sociais, tá bom? Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima!